Quem foi Maria Madalena? Uma pecadora arrependida, uma santa devota, uma discípula esquecida ou até mesmo a companheira de Jesus? Poucas figuras do cristianismo carregam tantas camadas de mistério, polêmica e fascínio como Maria Madalena. Sua trajetória atravessa evangelhos, sermões, lendas medievais e até romances modernos, transformando em símbolo de fé, redenção e controvérsia. Mas afinal, quem foi essa mulher? E por que sua história foi constantemente reinterpretada ao longo dos séculos? Nos evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Maria Madalena surge como uma seguidora próxima de Jesus. Seu nome indica que era oriunda de Magdala, uma vila à beira do Mar da Galileia, conhecida por sua prosperidade e comércio de peixes. Os textos bíblicos afirmam que dela foram expulsos 7 demônios, uma expressão que, para os estudiosos, pode significar tanto doenças físicas quanto perturbações espirituais. Depois desse episódio, Maria passa a seguir Jesus e apoiar sua missão. E aqui já vemos um detalhe intrigante. Em uma época em que mulheres raramente eram citadas, seu nome aparece com frequência, sinal de importância entre os discípulos. Sua presença nos momentos cruciais é ainda mais reveladora. Enquanto muitos discípulos fugiram diante da crucificação, Maria Madalena permaneceu firme aos pés da cruz. Foi também uma das primeiras a visitar o túmulo vazio e, de acordo com o Evangelho de João, a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Cristo a teria chamado pelo nome e a ela confiou a missão de anunciar a ressurreição aos apóstolos. Não por acaso, a tradição passou a chamá-la de Apóstola dos Apóstolos. Esse título mostra que sua relevância não era marginal, mas central para os primórdios do cristianismo. No entanto, poucos séculos depois, sua imagem começou a ser moldada de outra forma. Em 591, o Papa Gregório Magno pregou uma homilia em que unificou 3 personagens femininas distintas, menos a pecadora anônima, que unge os pés de Jesus, Maria de Betânia, irmã de Lázaro, e Maria Madalena, menos em uma só identidade. A partir daí, consolidou-se a visão de que Maria Madalena teria sido prostituta antes de se converter. Esse detalhe, que não tem fundamento direto nos evangelhos, acabou dominando sua representação popular durante mais de 1000 anos, enquanto os apóstolos eram lembrados por sua liderança. Maria Madalena foi marcada pela narrativa da pecadora arrependida. Essa interpretação, porém, não foi universal. Em diferentes tradições cristãs, especialmente no Oriente, Maria Madalena manteve um papel de discípula fiel, sem a associação à prostituição. A Igreja Ortodoxa, por exemplo, sempre a venerou como igual aos apóstolos, destacando sua coragem e proximidade de Cristo. O contraste entre Oriente e Ocidente mostra como a imagem dela foi, desde cedo, resultado de escolhas interpretativas e de disputas de poder. Com o tempo, outras fontes trouxeram novas perspectivas. Entre elas estão os evangelhos apócrifos, textos não incluídos no Novo Testamento oficial, o Evangelho de Maria, descoberto no século XIX, em fragmentos coptas. Apresenta Maria Madalena como discípula de destaque, recebendo revelações especiais de Jesus após a ressurreição. Em certo momento, Pedro questiona sua autoridade e Levi a defende, dizendo que Jesus a amava mais do que aos outros. Esse trecho sugere conflitos internos no cristianismo primitivo,
e levanta uma pergunta provocadora. Teria Maria Madalena exercido liderança que foi apagada pela tradição dominante? Não é de se estranhar que em uma sociedade patriarcal, a ideia de uma mulher ocupando o papel central tenha sido minimizada. Alguns estudiosos defendem que a construção da imagem de Maria como prostituta serviu justamente para reduzir sua autoridade, transformando-a em exemplo de arrependimento, em vez de liderança. A história dela, nesse sentido, é também um espelho da história das mulheres na religião, presença ativa, mas frequentemente silenciada. Na Idade Média, sua figura ganhou contornos de lenda. Na Provença, na França de Condorcet, a tradição de que Maria Madalena teria chegado de barco, acompanhada de outros discípulos, e vivido seus últimos anos em penitência numa caverna, em jejum e oração. Essa narrativa alimentou peregrinações, fortaleceu cultos locais e deu origem a relíquias veneradas em diferentes igrejas. Em muitas dessas versões, ela aparecia como símbolo de penitência extrema, reforçando a associação com o arrependimento. Na arte, Maria Madalena foi retratada de formas variadas. Pintores renascentistas como Caravaggio e Tiziano a mostraram como mulher sensual, com longos cabelos soltos, chorando aos pés da cruz. Outros artistas a representaram como eremita penitente, coberta apenas por seus cabelos. Essas imagens reforçaram a ambiguidade: santa ou pecadora, devota ou tentadora. Maria Madalena se tornou um ícone visual da tensão entre espiritualidade e desejo. No século XIX e XX, surgiram novos olhares. O avanço da arqueologia e a descoberta de textos gnósticos reacenderam debates sobre seu papel. Ao mesmo tempo, a literatura e a cultura popular se apropriaram de sua imagem. Escritores, cineastas e até teorias conspiratórias a colocaram como esposa de Jesus, mãe de seus filhos ou guardiã de segredos ocultos. O romance O Sete e o Código da Vinci, de Dan Brown, transformou essa hipótese em fenômeno global. Mesmo sem respaldo histórico sólido, a polêmica reacendeu. E se Maria Madalena tivesse sido mais do que a tradição admitiu? Curiosidade: você sabia que em 2016 o Papa Francisco elevou a celebração litúrgica de Maria Madalena ao mesmo nível dos apóstolos? Esse gesto simbólico buscou resgatar sua importância, reconhecendo-a oficialmente como discípula central. Foi um passo importante para reparar séculos de interpretações distorcidas. Outro aspecto fascinante é como Maria Madalena reflete debates atuais sobre o papel da mulher nas religiões. Para muitas fiéis e teólogas, ela representa a prova de que o cristianismo primitivo reconhecia liderança feminina. Para outros, continua sendo inspiração de fé e transformação. Essa multiplicidade de sentidos explica por que sua figura ainda desperta tanta emoção. E há ainda o aspecto cultural. Em tradições judaicas e cristãs, o sal e as lágrimas simbolizam purificação. Maria Madalena, frequentemente retratada chorando, tornou-se metáfora de humanidade e fragilidade. Ao mesmo tempo, sua persistência ao lado de Jesus até o fim a coloca como modelo de coragem e fidelidade, contrastando com os discípulos, homens que fugiram. Esse contraste não é detalhe. É um testemunho do lugar singular que ocupou. Podemos ver também como sua história foi adaptada às necessidades de cada época. Para a igreja medieval, era exemplo de arrependimento e penitência. Para a modernidade,
é símbolo de contestação e igualdade de gênero. Para a cultura pop, é enigma e romance. Maria Madalena não é apenas personagem do passado, é espelho das questões de cada geração. Outro ponto pouco comentado é como sua memória foi celebrada em diferentes regiões. No Oriente, há igrejas dedicadas a ela desde o século IV. Em Éfeso, acredita-se que suas relíquias foram guardadas. No Ocidente, relíquias atribuídas a ela foram disputadas por cidades como Vézelay e Saint-Maximin, Saint-Baume. Essas disputas mostram não apenas devoção, mas também o valor econômico e político de cultuar uma figura tão influente. E não podemos esquecer a presença de Maria Madalena na literatura mística. Escritos medievais a descrevem como amante do deserto, mulher que renunciou a tudo para buscar a união com Deus. Outros a colocam como símbolo da alma humana em busca de redenção. Sua imagem ultrapassou a história para se tornar arquétipo universal. A mulher que cai, mas que também se levanta e se transforma. Entre tantas interpretações, uma coisa é certa: Maria Madalena foi uma personagem real, lembrada nominalmente nos evangelhos, testemunha da crucificação e da ressurreição. Esse núcleo histórico é inegável. O que mudou foi a forma como diferentes épocas quiseram narrar sua trajetória. Cada geração projetou nela seus medos, desejos e disputas. Hoje, ao revisitar sua história, enxergamos mais do que uma mulher bíblica. Vemos a construção de uma narrativa que envolve fé, poder, cultura e gênero. Maria Madalena é lembrança de que a história não é neutra. É feita de escolhas sobre o que contar e o que calar. Sua vida nos lembra que a verdade pode ser tão complexa quanto os símbolos que criamos para representá-la. E aqui fica a reflexão: Maria Madalena foi apenas uma seguidora fiel ou uma líder silenciada cuja voz ecoa até hoje nas entrelinhas da história cristã? Gostou dessa viagem no tempo? Deixe o seu comentário e compartilhe. O que você achou? E caso queira uma história que não foi contada no canal, deixe nos comentários que iremos fazer. Se você gostou, compartilhe também com quem vai querer conhecer esta história. Para ser avisado quando sair um novo vídeo, ative o sininho. E para conhecer mais histórias como esta, se inscreva no canal.